O que você acha que é aquilo que é mais memorável para o espectador depois de assistir um filme? É a história do filme, o enredo, o roteiro, a performance dos atores, a decupagem do diretor, tudo isso junto na mise-en-scène, uma sequência, tem sequências muito memoráveis, cenas inesquecíveis. Para o Walter Murch, o lendário editor de cinema que escreveu o livro Num Piscar de Olhos, assunto deste vídeo e do vídeo passado, aquilo que existe de mais memorável para o espectador é emoção. E, de acordo com ele, um corte ideal respeita, antes de tudo, esse aspecto. E é muito interessante que talvez a parte mais importante, mais famosa do seu livro seja o capítulo chamado A Regra dos Seis, The Rule of Six. E esse vídeo vai ser sobre isso. O vídeo anterior sobre o livro foi sobre a sua teoria do piscar de olhos e como que isso que num primeiro momento parece ser meramente algo biológico é, na verdade, uma forma muito cinematográfica por meio da qual a gente processa os nossos pensamentos. E na montagem, o piscar de olhos dos atores é muito relevante, né? Para ele, você deve cortar antes do ator piscar, porque é justamente quando ele vai mudar de pensamento. Mas se você quer saber mais sobre isso, assiste o outro vídeo clicando aqui em cima no card. Vamos falar sobre a regra dos seis. Então, de acordo com Murch, existem 6 critérios que devem ser respeitados em um corte ideal. E ele coloca uma porcentagem de valor para cada um desses aspectos que se relacionam hierarquicamente, né? Então, aqui na minha edição do Kindle, eu vou ler para vocês quais são todos esses critérios, abordá-los e dizer a porcentagem. É interessante que, para ele, os números são muito específicos. Por exemplo, o aspecto de emoção do corte ser capaz de emocionar o público não é o corte em si, mas é a montagem que esse corte promove, né? A relação dos planos que esse corte vai estar colocando um para o outro deve ser capaz de respeitar esse critério e emocionar o público. O segundo critério é história. Deve mover a história para frente, de uma forma satisfatória. O terceiro é o ritmo. Tem que ser em um momento que é ritmicamente interessante ou que pareça certo, né? Em seguida, a gente vai para os aspectos, os critérios menos relevantes, de acordo com ele, que em grande parte da história do cinema foram os mais respeitados, especialmente no começo do cinema de montagem, mais ou menos na década de 10 do século XX, quando a montagem começou a ficar popular. Porque no começo era algo muito abrupto, muito estranho, né? Os filmes eram exibidos como em planos soltos, que não eram juntados com outros. Quando isso começou, é quase como um milagre que pareça natural, que o público não reaja com um certo susto, né? Como se fosse uma violência abrupta ali acontecendo com a imagem. Esses aspectos, eles são menos relevantes para o Walter Murch, mas muito se montou por continuidade, dando preferência à continuidade, especialmente no começo do cinema narrativo, de filmar o personagem inteiro saindo do quarto, entrando no outro, e não ter muita elipse, não ter muito essa coisa de cortar para o espectador assumir esses tempos que não são relevantes para a história, né? Bom, mas antes de falar de continuidade, tem um quarto critério que ele chama de eye trace. A minha edição é em inglês, pode ser que a sua seja em português, se for o caso, coloque aí na descrição quais são as traduções escolhidas, mas é basicamente levar em consideração o corte, levar em consideração o momento, a parte do quadro para onde o espectador vai estar olhando antes do corte.
Então, se tem um personagem aqui e você faz um corte abrupto querendo chamar a atenção para algo que vai aparecer nesse quadrante, o espectador talvez, tipo aqui no cantinho, fique um pouco desorientado, e se essa não for a sua intenção, então esse corte não vai ter sido um bom corte, né? Então é interessante que isso é muito pouco discutido, né? Você levar em consideração para qual parte do quadro o espectador vai estar olhando. O Eisenstein falava sobre isso, curiosamente. Ele falava, inclusive, que a montagem está na pintura nesse sentido, né? Que a gente olha para um quadro, para uma pintura, seguindo uma espécie de trajeto, né? Com os nossos olhos, para onde nossos olhos vão passear no quadro, né? E de certa forma, pintores, artistas do passado já eram conscientes disso e operavam com uma montagem nesse sentido. Mas os próximos dois são Two-Dimensional Plane of Screen. Esse quinto é o mais confuso, talvez, que diz respeito à planaridade, assim. É como você vai transpor a continuidade tridimensional, de onde a cena vai estar sendo filmada, para o plano bidimensional da imagem cinematográfica, né? Que não tem a profundidade e tal. Né? Tem o 3D, que é uma coisa muito superficial, né? Não é exatamente aquilo que você... Não pode dizer que você está trabalhando com 3 dimensões, né? Então, como que você vai fazer isso, né? Por exemplo, eu acho que ele está falando sobre casos como eu tô aqui, tem um outro personagem aqui, aí depois corta para um plano fechado desse outro personagem que ele parece que ele está em outro lugar, não exatamente onde ele estava no primeiro plano, e isso fica meio confuso, né, no sentido bidimensional. Então isso deve ser respeitado. E o último, que é a continuidade tridimensional, que diz respeito à ação na cena, onde que as coisas vão acontecer, o respeito à continuidade do espaço, levando em consideração as 3 dimensões, e de modo que o público não fique desorientado. Então, olha que interessante. Para ele, o primeiro aspecto da emoção tem 51% de importância. O segundo da história tem 23%. O terceiro do ritmo tem 10%. E os outros 3 têm muito pouco. O Eye Trace tem 7%. Two-Dimensional Plane of Screen tem 5% e Three-Dimensional Space of Action 4% apenas. É muito curioso porque são números muito específicos, mas eu imagino que eles não sejam arbitrários, dado a experiência e o cuidado que o Walter Murch tem em seu trabalho. Então é basicamente isso. Comente sua opinião e tente levar em consideração esses princípios para a sua próxima montagem. Eu vou deixar aqui na descrição os links para comprar o livro, versão português, inglês, Kindle, e se você comprar através do link, vai estar ajudando também o canal. Qualquer dúvida, comentários, fique à vontade para escrever aqui. Muito obrigado, até a próxima.